Pensar por 5 segundos aqui. 1, 2, 3. Eu acho o seguinte, que nós temos que pegar essa carta que o Trump mandou para o Lula, tá? E utilizá-la como uma arma política a nosso favor. Olha, vocês estão vendo aqui que ele está nos taxando em solidariedade a Bolsonaro. Ou seja, vocês estão rifando o Brasil, rifando a nossa indústria, rifando as nossas exportações, em nome de ficar literalmente de quatro, vamos dizer assim, diante de uma potência estrangeira, e pior do que de ficar de quatro diante de uma potência estrangeira, e sim ficar de quatro diante de um palhaço que lidera essa nação estrangeira. Eu acho que esse é um ponto fundamental para levarmos, do ponto de vista político, para o debate público, essa taxação de Donald Trump ao Brasil, em solidariedade a Bolsonaro. Ou seja, como que você vai votar em uma pessoa, ou um candidato dessa pessoa para presidente, cujo o chefe dele taxa esse país, o país que ele quer presidir, em solidariedade a ele? Isso virou uma bagunça, por um acaso? Não é? E aqui eu vou reverberar o que nosso companheiro disse aqui. O momento é muito propício para o quê? O Brasil hoje volta a fica muito claro que existem 2 partidos políticos no Brasil. O partido de Silvério dos Reis e o partido de Tiradentes. Sabe? Esse é o ponto, eu volto a dizer, esse é o ponto fundamental, é a consequência política mais profunda que podemos tirar dessa taxação de 50% sobre nossos produtos e da carta que o Trump dá de presente para a gente, pessoal. Ele nos deu de presente uma carta, que podemos utilizar isso como uma arma política para o embate contra a extrema-direita do Brasil e a favor da reconformação, da reconfiguração, da centralidade da questão nacional no debate público brasileiro, capitaneado por uma esquerda consequente. Ou seja, chegou o momento de fazer isso, né? E, enfim, eu fico muito emocionado em falar isso. Eu vou falar as razões disso. Meu pai era um libanês que veio para o Brasil e que ele me entregou, assim como um presente a mim, a minha família, um amor incondicional ao Brasil, né? E eu sou uma pessoa que me identifico como comunista, né, ou como marxista, porque eu vim de um caminho que o nacional se encontrou com o popular, ou seja, eu percebi que a realização da nação brasileira só pode acontecer plenamente com o socialismo seria a realização plena da nação brasileira. Então, antes de eu ser socialista ou comunista, eu sou brasileiro, eu sou patriota brasileiro, né? Então, acho que isso, por exemplo, isso que aconteceu, esse golpe que o Brasil sofre, me emociona muito e me faz ter mais ânimo ainda para lutar todos os dias da minha vida em favor da nossa soberania e da dignidade do povo brasileiro. Acho que isso que fica diante desse debate. Obrigado. Pepe, se quiser complementar, dizer mais alguma coisa. Então, e agora eu vou pedir que a Daphne, por favor, também venha aqui para participar da organização, para que a gente, então, abra agora para as perguntas, tá bem? E ali, tudo bem? Vão ser... Quantas perguntas? A gente... 3. Ok. Tá bom? Tá, até que horas o Elias pode ficar? Tá bom. Então, eu vou passar aqui o microfone para a Daphne. Daphne, então, quem for fazer pergunta, procura a Daphne. Ricardo Mansur, professor de História aposentado, terceira vez com o Pepe já, primeiro com o Joaquim, primeiro com o Brino Jabur. Eu faria uma enciclopédia de perguntas, mas como o Putin fala que o final da União Soviética foi a maior tragédia após a Segunda Guerra, em janeiro, o Andrei Martyanov, que é boicotado, se você puser Andrei Martyanov, não aparece o Andrei Martyanov no Google, nem na Wikipédia, você tem que procurar em outros caminhos. Ele deu uma entrevista para um canal suíço, do Lotas Pascal,
e que ele fala que o Martyanov fala, a União Soviética caiu por suas próprias contradições e não tenha sido derrotada na Guerra Fria, principalmente na iniciativa da Guerra das Estrelas, como é a propaganda ocidental, que a chamada Guerra nas Estrelas teria provocado um rombo orçamentário na União Soviética que levou ao final. Isso me lembra, professor de História, de Kemal Atatürk, Kemal Mustafa, no final do Império Otomano, que ele diz a mesma coisa. Temos que livrar a Turquia do peso do Império Otomano, só que o Império Otomano foi derrotado militarmente, né, na Primeira Guerra Mundial. O que você diz? O Martyanov puxou muito a brasa para a sardinha dele, a iniciativa de Guerra nas Estrelas como é que chama? Defesa estratégica do Reagan, pesou muito, ou foi apenas uma convulsão apenas, né? Ou foi realmente mais uma convulsão interna e menos a mão pesada do imperialismo via Ronald Reagan na época? Foi uma conjunção dos dois. Bom, o André é amigo meu. A gente não necessariamente concorda com muito. A gente vai jantar juntos quando ele vai a Moscou. A razão principal da queda da União Soviética é quando o preço do petróleo chegou a $9 ao barril. Isso explica tudo. Que acelerou as contradições internas. E Guerra nas Estrelas, os russos poderiam fazer um equivalente de Guerras nas Estrelas, mas eles não tinham fundos mais, porque a energia não conseguia mais dar sustentação a todo o projeto. Essa é a história curta da derrocada da União Soviética. Complementar? Ok. Já foram feitas as três perguntas? Vocês responderam tudo? Estão respondidas. Agora eu vou fazer mais 3, é isso? A pergunta dele ele não foi responder. Conflito entre capitalistas e geopolítica. Bem, o que existe hoje nos Estados Unidos é um alinhamento... Primeiro, qual que é o polo mais avançado do capitalismo americano? É as Big Techs. Esse é o polo mais avançado do capitalismo americano hoje, que é quem opera também os interesses americanos fora dos Estados Unidos. Aqui não existe conflito. Então, portanto, devemos observar o Trump como uma expressão de uma fração da classe dominante americana. O Partido Democrata é fração representa interesses de outra fração do capital americano, né? Então, eu vejo dessa forma, entendeu? Então, a reação da Apple e de outras empresas à política de Trump é um pouco a reação do próprio Partido Democrata à reação de Trump. Acho que é assim que eu vejo o que está acontecendo. Não é um conflito entre capitalistas e geopolíticos, mas, enfim, eu acho que a luta de classes que dentro das classes dominantes dos Estados Unidos, é basicamente isso. Ok. Cláudio. Respondidas as 3 perguntas, né? Boa noite, meu nome é Cláudio Alves. E a minha pergunta é, normalmente a ascensão chinesa é vista como uma ameaça à hegemonia dos Estados Unidos, mas ela não seria também, talvez mais ainda, uma ameaça à hegemonia da ordem neoliberal, porque a China é tudo menos neoliberal. Então, a China não ilustra, né, o fracasso do modelo neoliberal com o seu sucesso, e não é mais um motivo para eles quererem destruir a China e, com ela, a Rússia também? Sim. São 3 perguntas, né? Não, já respondendo essa primeira, sim. A China ela é o Waterloo do neoliberalismo. Boa noite. Boa noite, me chamo Luiz Felipe. Eu queria fazer uma pergunta sobre soft power e guerra cognitiva. Em 2020, a OTAN, um grupo de estudos da OTAN fez um levantamento dizendo que eles tinham que criar uma 6ª ação doutrinária com relação à guerra cognitiva. E a gente falou aqui que o imperialismo está numa decadência militar, econômica, política e tudo mais. Mas eu acho que nesse campo de soft power e guerra cognitiva, eu acho que eles ainda estão numa vantagem com relação à Rússia, China e todo o sul global. Minha pergunta é a seguinte: como é que a gente faz para fugir dessas amarras dessa guerra cognitiva? Quais são as alternativas? Obrigado. Construir um sistema de think tanks só sul global para pensar o sul global em termos dos paradigmas e das plataformas do sul global, e não reagindo ao que é imposto. É isso. Bom, deixa eu só fazer um registro aqui.
Saudar a presença aqui do Jorge Folena, que é colunista do Brasil 247. Boa tarde, meu nome é Marcelo, sou professor universitário da área jurídica, mestrando em criminologia da UERJ. Eu teria duas perguntas, um para o Pepe Escobar, que eu assisto o Judging Napolitano. E naquela fatídica guerra dos 12 dias, o senhor disse que não poderia falar muito porque estava justamente em Moscou. Mas nas primeiras 24 horas, as Forças Armadas iranianas teve um grande apagão. E a China e a Rússia teriam colocado as Forças Armadas de pé nas primeiras 24 horas depois desse ataque. Se o senhor tem mais detalhes sobre isso ou não. Eu não posso entrar em detalhes sobre isso, porque, do ponto de vista da Rússia, esse é um assunto de segurança nacional. Por exemplo, bom, se eu falar em português, eu espero que não me caçem. Eles negam taxativamente que eles ajudaram o Irã nas primeiras 24 horas. As nossas informações dizem que eles ajudaram a fechar o hackeamento dos iranianos. Foram experts em electronic warfare, em guerra eletrônica russos, que ajudaram os iranianos a se recuperar tão rápido. Porque Mas teve um ataque hacker, né? Isso é negado em Moscou, até agora. Eles preferem não comentar. Entendi. Obrigado, obrigado. Só professor Elias Jabbour, que o senhor falou das amarras do BNDES, e eu gostaria de lembrar a emenda constitucional número 95, que congelou o investimento público no Brasil durante 20 anos, sem contar a falta de independência, né, do Poder Executivo de ter alguma gestão, né, racional sobre a política de juros dentro, né, do Copom, do Conselho de Política Monetária. Na esteira, né, dessa taxação de 50%, se isso pode alavancar uma rediscussão dessas questões que estão amarrando o Brasil. Elias Jabbour. Bem, como eu disse aqui, durante a minha apresentação, que o Lula governa sob os auspícios dos marcos institucionais inaugurados pelo golpe de 2016. Entre elas, o teto de gastos, a independência do Banco Central, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, etc., etc., etc. Eu acho, por exemplo, que essa questão que envolve a taxação dos super ricos, aí, IOF, essa coisa toda, ela é parte de um todo que envolve um acúmulo de forças no campo progressista da nossa sociedade para enfrentar estrategicamente essas questões que você colocou aqui, né? Vamos lembrar que hoje o governo Lula tem 98 deputados somente, de 500 e poucos. E para revogar a independência do Banco Central precisa do quê? De 2/3 do Congresso Nacional. Então, acho que nós estamos em um processo de acúmulo de forças, mas para isso tem que ter a direção correta, né? Então, é deixar muito claro que não combina para um país do tamanho do Brasil, um país que o mundo é grávido de um país como o Brasil, cumprir seu papel no mundo, o país ter acabouço fiscal, ter teto de gastos, ter BNDES que não pode operar, criminalizar a política fiscal, porque hoje o fato é que a política fiscal é criminalizada, a dívida pública, ela em vez de ser um instrumento político, como sempre foi, ela virou algo criminalizado, enfim. Eu acho que nós estamos em um processo de acúmulo de forças na sociedade para que aconteça isso. Então, quando eu vejo a luta de pobre contra rico, que é essa narrativa, eu estou observando o estratégico, que isso pode ser parte desse... Exatamente. Eu sou Ronaldo Lima Lins, sou professor emérito da UFRJ, tenho colaborado com 247, escrevendo artigos semanais sobre a situação do país e do mundo, sempre que possível. Eu queria retomar a ideia do Jabbour, de pegar a carta do Trump e transformar isso numa bandeira. Eu diria, a carta do Trump, do imbecil, do palhaço, do medíocre Trump, para citar o Pepe, e transformar numa bandeira. Eu acho que seria realmente eficaz. Mas algo que chama atenção, eu acho que aí é o pé quebrado da política externa brasileira, é que para a gente ter eficácia nesse processo, nós não devemos estar sozinhos. A política do Lula tem, aliás, trabalhado no sentido de unir, de buscar parceiros no resto do mundo.
inclusive na América Latina. Eu acho que essa parceria de vários países da América Latina é muito importante, considerando que isso aqui sempre foi, na opinião dos americanos, um quintal deles. Qual é o pé quebrado da política externa brasileira? Eu acho que a gente tinha que arranjar uma maneira de corrigir isso. É a Venezuela. Eu não sei por quê, o Brasil cismou que a Venezuela não pode ser integrada dentro desse processo. A vida inteira nós defendemos política externa independente, soberania dos povos. E, de repente, estamos tentando influir sobre os assuntos internos de um país. Eu acho que isso é um grande erro, é o pé quebrado da política externa brasileira. Ok. Bem colocado. Vamos à próxima pergunta, por favor. Pessoal, só uma Boa coisinha noite, só. é Beatriz, eu sou estudante, minha pergunta não é Beatriz, muito... só um minutinho só. É que eu só tenho mais 24 minutos aqui só, viu? Então, muito eu tenho uma criança em casa me esperando. Posso entendeu? falar rápido com a sua criança? Vocês falaram em caos, mas hoje, com a inteligência artificial e análise preditiva, eu posso dizer que ainda existe caos? Esse caos não é um caos programado voluntariamente? Outra coisa, o ciclo de Kondratiev, ele não foi inserido dentro desse caos? Eu digo por quê? Porque eu tenho certeza que o Trump, quando lançou esses 50%, ele baixou o valor das empresas brasileiras, o valor dos títulos da dívida pública, ele deve ter comprado na baixa. Então, ele se tornou um sócio silencioso dos BRICS. Então, existem duas formas de dele atacar, frontalmente, e por trás, ele está ganhando, é win and win. Então, a minha pergunta é a seguinte, gerando essa tributação, existe algum mecanismo que eu não conheço dentro do BRICS, em casos de situações de sanções externas, existe como se fosse um colchão de salvamento, algum tipo de seguro interno, em caso de default de negociações com países terceiros? Essa é a minha pergunta. Infelizmente, ainda não. É uma ótima pergunta, mas ainda não. Tem um arranjo de contingente de reserva do Banco dos BRICS, que deveria operar nesses momentos, só que os bancos centrais dos países travam isso, principalmente o nosso Banco Central. Gente, só lembrando que está fechado já, tá? A gente delimitou ali atrás, tinha delimitado atrás do companheiro ali de blusa azul, mas tudo bem, se der tempo, a gente até vai até o final, mas não dá mais para... Daphne, minuto, caos programado. Excelente pergunta. Porque, a partir de agora, o caos programado vai ser gerido por inteligência artificial. O melhor exemplo e o mais aterrador exemplo, a Palantir agora faz parte do governo americano. Ou seja, a empresa de inteligência artificial, que faz modelos de inteligência artificial que geram mortes voluntárias de civis em Gaza, os modelos agora fazem parte do governo federal. E isso faz parte digamos, o aspecto mais nefasto das Big Techs, que é a erradicação do passado, a erradicação da história e a imposição de uma única narrativa. E quem escreve o código desses modelos de inteligência artificial, que pode não ser justamente inteligentes o suficiente, esses caras, esses seres humanos por trás desses modelos de inteligência artificial é que vão estar definindo a verdade a partir de agora. Então, a programação do caos, ela tem nomes. Ela tem nomes de quem trabalha para essas empresas e tem nome das próprias empresas. É fácil de individuá-los. Então, a gente vai ter que combater agora, como diz em inglês, naming names. Tem que ir atrás dos nomes, diretamente. Perfeito. Um exemplo foi dado, por exemplo, quem é o inventor do avião? Santos Dumont ou os irmãos Wright? Se você seguir a inteligência artificial feita nos Estados Unidos, os irmãos Wright. E o Santos Dumont vai desaparecer do mapa, vai desaparecer da história. Perfeito. Bom, meu nome é Alberto Saller. Então, a primeira questão que eu quero falar é o seguinte. O Pepe, eu sigo ele no Café, Pepe Café, e sou praticamente grande parte da minha formação devo muito ao Pepe, na questão internacional da geopolítica. E eu quero fazer uma pergunta para o Patrício aí. Brimo,
Essa questão que a mesa chegou a apresentar, do Tiradentes, né, e do Silvério, eu acho que a primeira pergunta é a seguinte: existe, nos segmentos da sociedade brasileira, eu acho que existe os Silvérios e o Tiradentes. E não foi tocado aqui no segmento que eu acho importantíssimo para essa luta, que é o Exército, são as Forças Armadas. Então, acho que nós devemos conquistar também uma parte desse segmento aí para que possamos ter sucesso na nossa empreitada. Sim, é uma tarefa histórica, mas nós perdemos o Exército há muito tempo, infelizmente, né? Eu acho que hoje o nosso Exército, infelizmente, não é todo mundo, mas é altamente bolsonarizado, né? Isso é um fato, né? Mas existem exceções, vamos lutar para ganhar todas as parcelas da sociedade possíveis de ser ganhas para o projeto nacional, né? Okay. Próxima pergunta. Boa noite, meu nome é Sérgio Santana, sou professor universitário e doutor em Ciência Política pela UF. A minha pergunta é o seguinte: o lema do Fórum Social Mundial era "Um outro mundo é possível". Nós vivemos próximo a isso na América Latina, entre 2003, 2004 até 2014, 2015. Estamos vivendo 10 anos de instabilidade direta. Avanço da extrema-direita, fragmentação dos processos de integração, como a Unasul, e essas alternâncias de poder, principalmente provocadas pelo Norte, através do lawfare, através desses agentes que estão aí atuando internamente para desestabilizar as democracias. Minha pergunta é: como é que nós, enquanto BRICS, poderíamos resgatar dentro do processo da América Latina, na estabilidade democrática, uma recuperação no sentido de nós voltarmos a ter aquele momento inicial do século XXI em que realmente houve um processo muito mais integrado e de democracia e de pujança econômica dentro desses países, com Chaves, Lula, Kirchner, Morales e todos os outros. Muito obrigado. O Deng Xiaoping dizia que não existe século da América Latina sem Brasil e México, né? Assim como não existiria século da Ásia sem China e sem Índia. O México, que tudo indica, está se reencontrando consigo mesmo, né? Então, eu acredito que o futuro da América Latina, e para essa tarefa que você coloca, depende muito do que vai acontecer aqui no Brasil. E hoje ficou demonstrado, com essa taxação de Trump, que o Brasil é o grande alvo a ser abatido na América Latina. Essa consciência nacional que falta para nós hoje. Somos alvo, e a América Latina depende mais do que nunca de um Brasil em pé. Eu acho que esse que é o grande ponto, é que o futuro da América Latina depende muito do Brasil hoje. Esse que é o ponto que eu acho que é fundamental para colocar aqui. Bom, boa noite a todos. Minha pergunta seria para o Pepe. Meu nome é Alex Zakharchuk, sou engenheiro naval e sou de origem russo-ucraniana. E uma característica da minha família é que o lado ucraniano era mais russo do que o próprio russo. Meu avô foi oficial do Exército Branco, lutou no fronte sul da Rússia com o general Wrangel. Os meus tios que ficaram depois na União Soviética lutaram no Exército Vermelho na Grande Guerra Patriótica, morreram todos. E tanto na minha família quanto na própria colônia russa não existia essa separação, eu sou russo, eu sou ucraniano. Então, a minha dúvida é saber exatamente quando que a Ucrânia perdeu essa consciência que ela forma o mesmo povo com a Rússia, e quando ela perdeu essa consciência que o berço da civilização russa é a Ucrânia, né? Essa é a minha dúvida, e muito obrigado. Muito obrigado pela pergunta. Em vários aspectos, isso começou antes do Maidan, em 2014. Por exemplo, já no primeiro governo ucraniano independente, pós-União Soviética, era Kravchuk, não? Então, a gente conseguiu descobrir, uns 3 anos atrás, que já havia um incipiente processo de antagonização a longo prazo da Rússia. Mas isso explodiu mesmo antes do Maidan. E com esses oligarcas, pode-se dizer, extremamente tóxicos. Bom, na verdade, são o quê? São 4 ou 5 oligarcas que dominam a Ucrânia inteira há 20, 25 anos, pelo menos. E a associação deles com grupos neonazis como o Pravý Sektor e, pior ainda, o Batalhão Azov. Quando eu fui a Mariupol, foi muito ilustrativo. Eu fui lá para escutar quem morava em Mariupol. E todos eles me falavam, esses caras não são ucranianos. O brainwashing, a lavagem cerebral deles foi tão profunda
que a gente não pode nem qualificá-los como ucranianos mais. Ou seja, esse trabalho de sapa, pode-se dizer, de sapear, né? Esse trabalho de sapa do MI6, de agentes infiltrados, de uma diáspora ucraniana no Ocidente que voltou com, digamos, um ímpeto nacionalista, mas um ímpeto nacionalista praticamente neonazi. E isso, a lavagem cerebral foi tão profunda que, por exemplo, os ucranianos do Oeste, que a gente conseguiu conversar, tinha muitos que fugiram do Oeste da Ucrânia e foram para o Donbass. E a gente pode conversar com eles naturalmente em Donetsk ou em Lugansk. E eles falam, bom, a gente não reconhece mais nem a nossa própria família. E foi um processo que veio, no fundo, de décadas, né? Ou seja, essa infiltração, esse quintocolonismo no oeste da Ucrânia funcionou à perfeição, que é, na verdade, a única coisa que, por exemplo, o MI6 sabe fazer. Eles são os melhores do mundo nisso. Em termos de dividir e reinar, em termos de constituir quintas colunas, ninguém os bate, né? Infelizmente. Boa noite a todos, meu nome é Sérgio Thiago, eu sou músico, e minha primeira questão é sobre se no Brasil, que aproximadamente um século vem sofrendo o processo subversivo do Império, se existe, assim, se vocês acreditam que é possível conquistar algum capital político da extrema-direita, muito subvertida, independendo da bandeira que a gente levantar, porque eu tenho tentado militar, tenho conversado com muitas pessoas, e elas são extremamente irredutíveis, elas têm uma visão completamente diferente. Outra pergunta que eu tenho é se o projeto de desdolarização do Donald Trump é uma coisa deliberada, numa espécie de fraude de transferência de riqueza, ou se ele é inepto mesmo. E uma outra perguntinha é se essa levantada da DPF 635 tem a ver com a queda da USAID, porque o Estado do Rio de Janeiro estava sendo dividido e desestabilizado, já estava tendo narrativas de terrorismo aqui pelos traficantes, e se vocês acreditam que possa ter relação a retomada dos bairros, a retomada dos territórios, porque acabou culminando no mesmo momento. O Trump é maluco, né? Eu não sei, porque já perdeu, porque no século XIX a dialética, a grande discussão da filosofia do século XIX, no início do século XIX até 1860 era materialismo versus idealismo. Depois passou a ser entre racionalismo e irracionalismo, né? E isso até hoje, né? Ou seja, o mundo hoje é o racionalismo versus irracionalismo. E o que toma conta no mundo hoje, que opera o mundo hoje, é uma lógica do não racional, né? Ou seja, do irracional. Então, os Estados Unidos é um pouco isso, né? Um pouco não, muito isso, né? É o irracional, é o Velho Testamento, olho por olho, dente por dente, enfim. É isso que governa o mundo hoje, né? Perfeito. Olha, só dando mais uma resposta, o governo divulgou uma nota, tá, sobre a carta do Trump. Então, diz que é falsa alguma alegação do Trump a respeito de o Brasil não respeitar a liberdade de expressão. E diz aqui, em essência, diz que o Brasil não aceita ser tutelado por nenhum outro país e diz que qualquer medida de elevação das tarifas de forma unilateral será respondida à luz da lei brasileira de reciprocidade econômica. E tem mais um ponto importante ponto importante da carta, que diz a soberania, o respeito e a defesa intransigente dos interesses do povo brasileiro são os valores que orientam a nossa relação com o mundo. É isso. Desculpe, eu estava dizendo para o Elias que acho que é o limite diplomático no momento, mas é uma resposta retórica, né? Não, a questão é a seguinte.
nós sofreu um abalo econômico, sim, porque é mercado exportador dos nossos produtos industrializados, mas temos um ganho político imenso dentro da gente. Ou seja, nós perdemos na economia, ou seja, não é fácil ser tarifado, né, não é legal ser tarifado, apesar de ser uma oportunidade para substituir importação, por exemplo, mas, por outro lado também, nós temos uma carta na manga política que nós não tínhamos há uma semana atrás, pessoal. Há uma semana atrás, duas, nós não tínhamos certas cartas que possibilitassem que o nosso campo político tomasse para si a chamada iniciativa política. Então, por exemplo, quando o Congresso Nacional não cumpre o acordo com o presidente Lula e derruba o imposto sobre o IOF, ou seja, um Congresso que opera a favor dos bilionários do Brasil, nós ganhamos um sopro de vida na política. E agora, quando o Trump nos entrega essa carta de testamento do Vargas para a gente, que é entre nós, né? Porque é uma arma política isso. Então, acho que nós estamos diante de uma oportunidade política única para retomar a iniciativa do jogo aqui no Brasil. Eu vejo dessa forma.